Na microrregião de Barbacena, intitulada como Padre Brito, ocorre 2 vezes ao mês palestras informativas na UBS do Lucarejo. No mês de abril, homenageando a conscientização sobre o câncer de boca, as palestras foram voltadas sobre o tema. José Augusto é um caseiro de uma importante fazenda da cidade e há pouco tempo foi diagnosticado com câncer de boca. Suas filhas preocupadas com sua saúde orientam o pai durante o jantar. Pai, então, amanhã a gente vai ter que ir lá na UBS, ok? Uai, mas por que, minha filha? Tô cheio de serviço pra fazer. Poxa, pai, é importante a gente saber sobre a sua doença e tem palestra sobre ela amanhã. A gente vai amanhã, sim, senhor. A gente vai conversar com o patrão e ele vai liberar. Não tem por que não ir. Ah, sei não. Também não posso obedecer o patrão, não, ué. Agora não é hora de ficar pensando em patrão. Sua saúde que tá em risco. A gente vai, sim, cuidar de você. Apesar da teimosia de José Augusto, a família visando sua saúde o convenceu em participar da palestra. Heloísa e Juliette, formadas no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos em Barbacena no ano de 2018, serão as profissionais responsáveis pelas informações sobre a patologia e estarão sanando as dúvidas da população. Os dentistas notaram que o caseiro não aceitava estar doente, e pelo fato de só a família estar no local, então elas decidiram ter uma conversa mais informal para conseguir explicar o caso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliette, essa é minha amiga de profissão, é Heloísa. Somos dentistas e viemos atender a população da cidade de vocês. Vocês conhecem o câncer de boca? Bom dia, doutoras. Eu sou a Joana, esse aqui é meu esposo José Augusto, minhas filhas Luísa e Eduarda. Faz umas 2 semanas que meu marido foi diagnosticado com essa doença. Você podia passar um pouquinho de informação pra gente? É, moça, e ele é teimoso. Não quer se tratar, não acredita na doença. Isso deixa a gente muito apreensivo. Não, isso aí é invenção delas, doutor. Só tive um machucadinho uma vez, mas o chala da roça já melhorou. Agora eu tô ótimo. É mesmo, seu Zé? Como é que você descobriu? Ah, doutora, já faz tempo que tô com essas dores aí na boca, mas não sou muito chegado em médico, sabe? Mas aí minha filha insistiu para que eu fosse ver o doutor na cidade. Ele achou essa bobeira aí na boca. Nem vem que não é assim não, Zé. Você nunca gostou de ir no dentista e ainda por cima fuma. Ele te falou como que isso prejudica, né? Ô, doutora, e o que é exatamente o câncer de boca, hein? Então, a neoplasia nada mais é que um tumor, e esse tumor aparece quando existe uma multiplicação anormal de células no nosso corpo, dando origem a uma célula estranha. Existem 2 tipos de neoplasia, as benignas e as malignas, e elas são classificadas de acordo com a ação que elas exercem dentro do nosso corpo. Portanto, o câncer de boca é uma patologia crônica multifatorial, ou seja, ele é resultante da interação de vários fatores de riscos que afetam diretamente os processos de controle de reprodução e de crescimento celular. E o que seriam esses fatores de risco? Fatores de risco é tudo aquilo que favorece o surgimento da doença. Normalmente, o tabaco, o álcool, a alimentação pobre em frutas e verduras ou em alimentos cariogênicos, ou seja, aqueles alimentos que favorecem o surgimento da cárie, e também a alta exposição à luz ultravioleta sem proteção, são fatores que vão ocasionar o câncer de boca. Outra coisa importante é o sexo oral sem camisinha. Apesar de ser um tabu falar sobre isso, ele favorece muito se você contrair HIV, você pode ter o câncer de boca. Aqui, deixa eu perguntar pra vocês. Essa doença é genética, minhas filhas também podem ter? Ou é só por causa dos maus hábitos do Zé mesmo? Olha, tem uma probabilidade sim dos seus filhos terem mais chance de desenvolver a doença, devido aos genes, mas não é nada certo não. Por exemplo, o estudo feito pela USP mostrou que a chance de parentes de primeiro grau apresentarem o câncer de boca é 50% maior quando comparado a pessoas que não possuem essa patologia. E essa doença é comum ou é mais rara? Foi uma boa pergunta, Eduarda. Normalmente é uma doença mais rara quando comparada, por exemplo, ao câncer de mama ou ao câncer de próstata. Porém, ela tem uma grande prevalência no Brasil, cerca de 16 mil novos casos por ano, principalmente 87% nos homens. E na cidade de vocês, tem mais alguém com essa doença ou é só o seu Zé? Que eu saiba não, doutora. O povo lá da roça nem fala disso. É capaz de nem saber que isso existe. Pois é, seu Zé. A grande maioria nem sabe sobre a existência dessa doença. Eu atendo muitos pacientes em meu consultório, na cidade, e quando falo para eles, eles ficam chocados. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso, até o Zé aparecer com esse negócio. Você sabe dizer se tem como eu saber se eu vou ter isso, se eu tenho? Olha, a melhor forma de saber se você tem isso é ir ao dentista, passando por um exame. Ele é o profissional que vai diagnosticar se você tem tal doença ou não. Mas na fase inicial, o câncer pode apresentar sintomas bem leves, umas feridinhas persistentes, igual o seu Zé reclamava que tinha. Elas duram uns 15 dias, normalmente. Às vezes sangram, mas são vermelhas ou brancas, principalmente na região da língua, gengiva, bochecha e o palato, ou seja, o seu céu da boca ou, né, a parte de baixo. Além disso, é possível que apareçam alguns nódulos, algumas coisas assim, ou seja, uns carocinhos no seu pescoço. É bom ficar bem atento quanto a isso.
Porém, apesar de parecer algo simples, né, de diagnosticar, a gente tá vendo que são feridinhas dentro da boca, então todo mundo consegue perceber, existem pessoas que não passam por essa fase inicial, sendo consideradas assintomáticas por não apresentarem sintomas. Isso normalmente vai afetar diretamente o diagnóstico, tornando ele um pouco mais tardio. Em estágio mais avançado, são observados sintomas mais graves, como problemas durante a mastigação e ingestão de alimentos, desacordo na movimentação da língua, influenciando negativamente a fala do paciente. Devido à desavença dos sintomas de alguns apresentarem, outros não, o diagnóstico é muito mais tardio, dificultando o tratamento e sendo necessário intervenções mais severas, ou seja, podendo ocasionar a morte. Porém, se o tratamento for iniciado rapidamente, a chance de cura é muito grande. E como é que identifica se os sintomas é mais comum ou é mais grave? Então, por isso, o ideal é consultar com o cirurgião dentista pelo menos 2 vezes ao ano, para que ele possa fazer uma avaliação geral da nossa boca e conseguir identificar e diferenciar esses sintomas. Além disso, caso seja necessário, ele também vai prescrever exames a fim de diagnosticar corretamente essa doença. As meninas não gostavam de ir ao dentista desde pequena, mas sempre levei, mesmo chorando lá. Fazia mó pirraça. Mas sabe por que eu levei? Porque eu já tive sérios problemas por causa de não ir no dentista quando eu era mais nova. Hoje em dia eu tenho que até usar dentadura. E olha que eu não tenho nem 50 anos ainda. Vê se pode. Nossa, dona Joana, isso é mais comum do que você imagina. Infelizmente, muitos não procuram dentista, às vezes por medo, ou quando vão procurar, já é tarde demais. Procuram porque não aguentam mais os sintomas que têm. Na faculdade, a gente fez uma pesquisa com a população de Barbacena, onde foi constatado que 40% só vai ao dentista quando sente dor. 30% nunca ouviu falar sobre o câncer de boca. Infelizmente, a grande maioria não se importa com o autocuidado. Então, como a Heloísa estava falando, a baixa preocupação da população com a própria saúde é algo muito preocupante, sendo um fator que aumenta muito a incidência de doenças orais, além de prejudicar a saúde de forma geral. Você pode aproveitar o seu caso para conscientizar a população de Padre Brito, seu Zé. O que você acha? Eu acho que eu não entendi muito bem, não. Pode explicar de novo? Olha, seu Zé, da mesma forma que vocês nunca tinham ouvido falar sobre câncer de boca, a grande maioria daqui nunca ouviu. E por isso também não se cuidam, não se preocupem, não vão ao dentista. Por isso, seu Zé, eu acho que o senhor pode muito ajudar as pessoas. Quando você começar a falar sobre o que está acontecendo com o senhor, muitos vão procurar saber se realmente possuem câncer de boca. E com isso, vão buscar um atendimento odontológico, o que vai ajudar muito na saúde dessas pessoas. Olha, pai, que bacana. Quem sabe assim você não aceita iniciar esse tratamento? É verdade, né? Ô, doutora, você podia explicar para o pai a importância dele fazer o tratamento? Olha, seu Zé, quanto antes o senhor iniciar o tratamento, melhor vai ser o resultado. Ou seja, a chance de cura vai ser muito maior quando comparado, por exemplo, a um tratamento tardio. Os tratamentos possíveis hoje em dia é feito através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou terapia-alvo. Tudo depende da equipe médica que estiver te tratando. Ô, doutora, tem jeito de analisar como que tá a nossa boca? Tem sim, Eduardo. Existe o autoexame e eu vou te explicar como ele funciona. Porém, lembra, ele não dispensa uma ida ao dentista, porque o dentista é um profissional capacitado e ele vai identificar as lesões de forma correta. Então, vamos ao autoexame. Com a ajuda de um espelhinho, você vai analisar toda a sua cavidade oral e a sua língua. Isso deve se tornar um hábito. Você deve olhar os lábios, a gengiva, as glândulas salivares, garganta e mandíbula. Também ficar atento para os sangramentos, caroços e mudanças de coloração, além de feridas e lesões que podem demorar a cicatrizar. Agora que eu vi que isso não é um bicho de 7 cabeças, fiquei bem mais tranquilo, hein? Vou até comentar com o povo disso. Então, meu bem, e o tratamento? Por que a gente já não começa agora de uma vez? A gente já está aqui. Agora que eu entendi, vou querer começar logo, hein? Nossa, a gente fica muito feliz de ouvir isso, seu Zé. Vamos agendar logo a sua consulta. Após a longa conversa, as dúvidas da família foram esclarecidas e abriram as mentes quanto à doença, tirando a ideia de que é um diagnóstico para a morte. Além disso, seu Zé vai se tornar um exemplo para a população, visto que contará a todos sobre a sua doença e como a descobriu, incentivando a procura por dentistas e a promoção da saúde da comunidade. Um diagnóstico precoce do câncer de boca é fundamental para um favorável prognóstico. Porém, no Brasil, a maioria dos casos são identificados tardiamente, com uma estimativa por volta de 15 mil casos novos a cada ano. O Brasil é o terceiro país com maior número de casos de câncer de boca e é caracterizado como uma epidemia, atingindo principalmente pessoas do sexo masculino com idade superior a 40 anos, com predominância em autodeclarados brancos e pardos. Os maiores índices de mortalidade por câncer de boca se encontram nas áreas urbanas das regiões Sudeste e Sul.
Porém, quando diagnosticada cedo, o tratamento pode apresentar uma chance de cura de 95%. Existe a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca, que ocorre na primeira semana de novembro e que tem por objetivo incentivar ações preventivas e campanhas educativas. É de suma importância que os órgãos competentes, como o SUS, desenvolvam políticas públicas responsáveis por incentivar a população ao autocuidado e conhecimento mais aprofundado referente ao câncer bucal. Esses projetos deverão abranger tanto a região urbana quanto a região rural, visto que grande maioria da população não possui acesso livre e gratuito a esses profissionais.